Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar mais um vídeo ousando revelar coisas que aposto que vocês vão ficar boquiabertos. A origem de todas as sociedades secretas. E que, na verdade, é a primeira sociedade secreta do mundo. Não se impressione com a questão da aparente, vamos dizer assim, repetição ou pouca importância que você dá ao fato que é a lista patriarcal, que é uma coisa muito chata, mas vai adiante, leia, vá até o fim, vá até o ponto. E nós prometemos que você não vai se arrepender. Então, não se esqueçam de dar o seu like, não se esqueçam de comentar, e não se esqueçam que eu sou professor de 24 ciências, que é dadas em aulas particulares, que você agenda como você quiser, assim, cara a cara, tete a tete, olho no olho, semanais, quinzenais, né? Um pagamento após a aula ou mensal, e uma outra modalidade que são alunos listados em um grupo que só tem aula toda segunda-feira e cujo tema não é escolhido por mim, foi escolhido democraticamente. No caso, estamos explorando alquimia como sendo uma sociedade de mistérios, uma escola de mistérios. Vamos começar, portanto, o nosso texto. A primeira sociedade secreta do mundo, e que deu origem a todas as outras. A Bíblia apresenta, no capítulo 5, uma lista longa e fastidiosa. Você pode ver, pega a sua Bíblia e abre. Capítulo 5, você vai encontrar uma lista longa e chata, mas importantíssima, chamada de Lista das Nações. Inicia-se com Adão e vai até Noé, onde dá uma pausa, depois vai continuar com Sem, Cã e Jafé. Mas só nos interessa aqui até Noé, por enquanto. Retiraram dessa lista os descendentes de Caim, que aparece no capítulo 4, 17. Ou seja, Caim é tirado da lista das nações, aparece numa pequena lista, ele e seus descendentes. Por quê? Porque é considerado a descendência dos maus. Essa lista é considerada que é a lista dos maus. Por quê? Porque Caim, segundo a Bíblia, né, matou Abel, seu irmão. Então, é o primeiro fratricida, de frater, irmão. Então, por isso, a lista de Caim é pequena, seus descendentes são poucos, e é uma lista curta e considerada os malditos, né? Caim é amaldiçoado por Deus. Na verdade, ele não é amaldiçoado, ele é marcado, mas Deus diz que no solo o sangue de Abel clama por vingança. E Caim é considerado o judeu errante. Então, Caim passa a ser assim, símbolo do judeu errante, que nunca se ouviu falar. Porque o judeu vive onde quer, como quer, da maneira que quer. Então, isso aqui é tudo dito numa linguagem própria, apropriada, metafórica, portanto, sem a noção de analogia, ou seja, ver por semelhança e interpretação, Peshat, Remes, Darash e Sod, você jamais vai entender essa lista. Mas é muito importante, porque dela descende todas as sociedades secretas que hoje você conhece. E o futuro da humanidade. O futuro da humanidade vai depender disso aqui. Portanto, minha gente, por favor, tolerem essa aparente chatice e vamos adiante. Então, dissemos que Caim é apresentado como sendo fratricida, assassino, matando Abel, seu irmão. Caim quer dizer, Deus me deu um filho, e Abel quer dizer, Deus é pai. Então, mas tudo isso é apenas analógico, porque esses nomes não são reais, são codinomes, e têm que ser interpretados. Então, minha gente, assim a descendência dos maus começa com Caim, que, inopinadamente, depois de matar Abel, foge para o Oriente, onde casa com a mulher, né, e funda uma cidade. Bem, aí a questão é a seguinte. Então, se Adão e Eva tiveram só Abel e Caim, pelo menos a Bíblia mostra assim, e Adão se uniu à sua esposa e teve um filho a quem chamou Caim, que quer dizer, Deus me concedeu um varão. Depois, gerou Abel, que não dá tradução, mas é fácil. Ab é pai, e El é El. Não tem tradução. Portanto, a pergunta é, se só tem esses dois filhos, então como é que Caim, depois de matar Abel, e de Deus dizer que a terra não vai favorecê-lo, que ele vai andar errante pela terra, na verdade, isso tudo é metáfora, porque é dito mais adiante que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, o que foi endogamia, ou seja, Caim casou com uma irmã, que depois que os outros filhos de Adão e Eva perceberam que ele matou Abel, com medo dele, fugiram para o Oriente. Posteriormente, ele já velho não era reconhecido,
Então, foi para onde estavam esses irmãos e casou com a irmã. Então, porque não havia outro jeito. A única interpretação é esta. Portanto, minha gente, Caim vai ser, portanto, um personagem odiado, né? Mal que nem Caim, né? A fraternidade de Caim. Então, mas na verdade, minha gente, Caim não existiu, Abel não existiu, Adão e Eva não existiram. Tudo isso são nomes fictícios para esconderem uma coisa que a Bíblia esconde o tempo todo, que é Sode, o segredo. Aquilo que a Bíblia, o agiógrafo, o escritor, não quer que você saiba. E nós vamos dizer aqui agora. Então, a lista patriarcal, na verdade, começa no capítulo 4, 17. O descendente de Caim. Mas é apenas poucos, enquanto que a lista dos bons é imensa. A gente vai parar em Noé para não se alongar muito, porque é um saco, é muito chato. Mas, de qualquer maneira, Adão apareceu no capítulo 4, 1. E Caim e a sua descendência vai aparecer no capítulo 4, 17. Portanto, Adão vai ser criado no Gênesis 2, capítulo 4, 1. Gênesis 2, capítulo 4, 1. E reaparece no versículo 25. Inopinadamente. Assim, aparece, surge, por mágica. Somente aqui temos o nascimento de Sete. Sete aparecerá posteriormente ainda no capítulo 4, 25. O que é incrível, porque a sequência exigia que Sete aparecesse logo depois de Abel. Porque Adão e Eva tiveram Caim, Abel e Sete. Depois disso, e tiveram filhos e filhas. Mas o que a Bíblia quer é ser vamos dizer assim, um livro ou uma coleção de livros. A Bíblia é uma biblioteca, né? Tá, a Bíblia quer dizer os livros. Portanto, é uma biblioteca. Daí as contradições, e os escritores inspirados esconderam a maioria das coisas para que fosse somente as pessoas inspiradas que tivessem acesso ao segredo. O segredo que está escondido lá, então nós vamos dar aqui um deles, que é a questão de o casal mítico, Adão e Eva, né, terem tido 3 filhos, Caim, Abel e Sete, mas Sete não aparece na sequência cronológica. Então, isso aí já tem um sentido. Há uma lacuna. Essa lacuna vai ser explicada por quê? Esse nome não são verdadeiro, essa sequência não é verdadeira, então Abel só vai aparecer na lista do patriarca do deserto, que é a sociedade secreta que vocês não conhecem. Embora já tenha feito um vídeo anterior, mas é a primeira sociedade secreta. E todas as coisas que conhece hoje são derivadas dela, inclusive a maçonaria. Portanto, há uma descontinuidade genealógica. E não leva a Suméria, né? Lembra? A árvore sumeriana é genealógica. Aqui a Bíblia também pega isso. Assim como na Suméria, a árvore da vida é genealógica, aqui também a Bíblia começa com a genealogia. Não é à toa. É uma cópia da mentalidade suméria. Bem, a parturição de Abel e Caim aparece no capítulo 4, em uma sequência lógica. Vou citar: Adão uniu-se a sua mulher, não é dado nenhum nome, e tiveram Caim, capítulo 4, 1. E Eva, aí aparece o nome, teve Abel, capítulo 4, 2. Então, Ravá, Eva, mãe dos viventes, só aparece em Abel, não aparece em Caim. Aparece como a mulher. A mulher. Então, você vê que já, a Bíblia, o marxismo judeu, já começa aí. De qualquer maneira, estranhamente, Sete não é mencionado logo após a morte de Abel. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram, depois da morte de Abel, um filho a quem deram o nome de Sete, porque substituiu Abel, que era bom. E Sete vai começar a linhagem dos bons. Depois do pai Adão, então, que é o primeiro a ser criado por Deus, então a continuidade vai ser com Sete. Mas ele não aparece na sequência, o que é estranho. Por quê? Vamos explicar ao longo disso aqui. A sociedade patriarcal monoteísta do deserto. A sociedade secreta. Portanto, se há uma sociedade secreta, ela não vai dar os dados minuciosamente. Ela vai ocultar, ela vai esconder. Exatamente para que vocês não saibam. É necessário muito estudo, pesquisa, investigação e fontes confiáveis. De onde se deduz que esse intervalo entre a morte de Abel e o nascimento de Sete significa que esses nomes são fictícios, são codinomes, e você tem que então decodificar para poder saber o que de fato houve. Então, nem Abel é Abel, nem Caim é Caim, nem Noé é Noé, nem Abraão é Abraão. Então, tudo isso são codinomes.
nem Moisés é Moisés. Então, tudo isso nós vamos tentar explicar hoje, para que você entenda que tudo é oculto, porque nós estamos no início do que será a sociedade secreta, a maior sociedade secreta do mundo, e vai dar origem a todas as outras sociedades secretas. Bem, no final das contas, é curioso, né, que as pessoas não percebem isso, né, que a sequência que apresenta Caim, Abel e Sete é interrompida. Por quê? Sete vai aparecer no final do capítulo 4, 25. Curiosamente, no fim da lista dos maus. O que é um absurdo, porque Caim, que encabeça a lista dos maus, vai terminar com o filho dele lá, Lameque, alguma coisa assim, e depois vai aparecer Abel, aliás, Sete, e seu filho Enos. No final da lista dos maus, é absurdo. Então, mas a Bíblia é cheia de absurdos. Então, mas quando eu explicar, vocês vão ver por quê. Por quê? Sete vai aparecer, portanto, duas vezes. No final da linhagem dos maus e no início da linhagem dos bons. Duas vezes. Isso é necessário explicação. Por favor, não considerem isso aqui pouco importante. Eu sei que é tedioso, mas é a resposta e a explicação para todas as sociedades secretas que existem hoje. As sociedades secretas governam o mundo. E elas levaram o mundo até o que nós estamos vendo hoje. Então, vejam bem, vou repetir. É curioso, mais do que curioso, é estranho, que Sete e o seu filho Enos finalizam a linhagem dos maus e iniciam a linhagem dos bons. Ora, ou isso ou aquilo. Ou eles estão na linhagem dos maus, ou eles estão na linhagem dos bons. Isso aqui é feito para confundir. Como diz o Chaquinha, eu não vim para explicar, vim para complicar. Então, o tal do Enos, que é filho de Sete, é colocado como sendo alguém extremamente importante. Isso agora é interessante, porque é dito assim: e Enos começou a invocar o nome de Yahvé. Ou seja, Yahvé só começa a ser adorado, a ter altares e culto com Enos. Nem Sete e nem Adão adoravam Yahvé. Apenas conviviam com ele. Então, o culto, portanto, a espiritualidade vai começar com Enos, que invoca o nome de Yod-Heh-Vav-Heh. É de pasmar que Sete e Enos sejam colocados aqui, finalizando a genealogia dos maus, e depois, mais adiante, iniciando a genealogia dos bons. A pergunta é: por que é que o agiógrafo, ou escritor, encerra a estirpe dos maus com Sete e Enos, que reaparecerão, iniciando a linhagem na lista das nações, que é a sociedade secreta, a linhagem dos bons? Vamos dar a resposta? Vamos. A lógica da lista genealógica. A confusa lista das nações, confusa para quem não sabe, é uma sociedade secreta, afirma-nos o historiador famoso iniciado Eduardo Churret no livro Os Grandes Iniciados. Capítulo 4, página 191, onde nos oferece a iniciação de Moisés. Dos patriarcas do deserto, que são exatamente a reunião da sociedade secreta, a primeira que apareceu, que dará origem a todas as outras. Portanto, Moisés aparece no livro de Eduardo Churret, Os Grandes Iniciados, né, no capítulo 4, página 191, como sendo iniciado por Jetro. Com o subtítulo A Tradição Monoteísta dos Patriarcas do Deserto, Churret deixa claro que a lista das nações, aí vai o segredo, tá? É uma sociedade secreta que engloba homens de todos os povos, todas as nações e todas as culturas. Em um ideal que vai levar, no final das contas, às 4 grandes religiões atuais, monoteísta: islamismo, judaísmo, cristianismo e a maçonaria, que é uma religião. Não adianta dizer que não é. Então, assim, veja como é importante. O que parecia apenas uma lista fastidiosa, na verdade, vai dar, portanto, a noção de que não é uma lista do povo judeu. É uma lista de povos de todas as nações, países e culturas, que vai englobar um de todos os povos. Em um ideal, um único Deus, um único governante, uma única religião, pode ser o anticristo. Mas, por enquanto, ele já apareceu, nós sabemos quem é, já apareceu várias vezes, né? Apareceram vários anticristos, mas nós sabemos quem é ele hoje, né? Então, esse assunto é candente. Dentro dessa ótica, as 4 grandes religiões monoteístas, incluindo a maçonaria, que é uma religião, os nomes ali dados são codinomes, portanto, são fake. Por quê? Nós temos que decodificar, traduzir e procurar saber por que foram colocados. E a incrível longevidade dos patriarcas se explica do seguinte modo: só são citados na lista dos patriarcas monoteístas aqueles que se destacaram por ter feito algo notável,
Por isso vivem 600 anos, 800 anos, Matusalém 900 anos, Adão e ação, aí vai por dentro. Nada disso é verdadeiro. Ou seja, o tempo que é dado de vida dos patriarcas é o tempo que é necessário para que apareça uma pessoa, não importa a nação, não importa o país, não importa a cultura, mas uma pessoa que tenha feito algo notável como Moisés, por exemplo, ou como Davi. Só são citados na lista aqueles que se destacaram por feitos notáveis, por feitos heróicos ou que afetaram a história da humanidade. Assim, minha gente, os 130 anos atribuídos a Adão até gerar Sete, na verdade será entendido como os 130 anos até aparecer alguém notável que é chamado de Sete. Então, Adão não gerou Sete aos 130 anos e não morreu aos 600 anos. Então, na verdade, é quando aparece Sete que vai ser, então, vai fixar, vai firmar aqueles que serão posteriores a ele, vai firmar a longa lista que vai vir após ele, como tendo um compromisso, um juramento que vai ser de construir um mundo bom, um mundo onde se adore a Deus, onde Deus seja adorado, um mundo onde seja digno de se viver com felicidade e paz. Essa é a missão de Sete. Só isso. Mas ele faz. Ele educa, portanto, o seu filho Enos, e Enos então decide ir adiante. Não somente aceita esse postulado de Sete, mas constrói altares e culto de adoração a Javé. Portanto, minha gente, vejam só, a Bíblia tem muitos segredos. Exemplo, após o mítico Adão, passaram 130 anos, até que surgisse alguém digno de constar na lista, que é Sete, que decide então educar seu filho, Enos, que também não é esse nome, mas alguém que toma esse nome, esse codinome, dentro do ideal monoteísta, para sair do politeísmo. Os cainitas são politeístas e são adúlteros, enquanto que os monoteístas são fiéis à lei e são monoteístas. Então, essa é a verdade que a Bíblia esconde. Mas para nós não tem nada escondido. Jesus disse, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Estamos revelando aqui. Também é digno de nota que na linhagem dos maus não é dita a idade vivida por um patriarca. Ou seja, na linhagem dos bons diz com que idade Adão gerou Sete, com 130 anos. E diz a idade em que ele morreu. Não me vem agora à mente. Mas não importa. Isso é falso. Na verdade, é a idade que ele viveu até aparecer um homem que fizesse algo notável. Assumiu o compromisso de educar o seu filho para ser monoteísta. E na geração dos maus, isso não aparece. Por quê? Porque os patriarcas maus, da lista dos maus, assim é colocada, dos malditos, então não souberam se organizar. Depois souberam, né? Hoje a maçonaria, hoje o judaísmo, hoje o cristianismo estão organizadíssimos, até demais, né? Mas nessa época, então, os maus não tinham organização boa, eram, portanto, vagantes. Aí Caim, nessa época, portanto, é o judeu que vaga, o judeu errante. Mas posteriormente vão se organizar muito bem. E uma coisa também digna de nota é que essas duas listas que causam a separação entre os cientistas e aqueles que se dedicam à fé. Ou seja, os maus, todos eles inventam, criam coisas, são criadores, são inventores, são cientistas, enquanto os bons se dedicam à fé, à religião, ao culto. Portanto, criam uma oposição entre ciência e fé. Na resenha de Gênesis 2, versículo de 15 a 17, Javé proíbe o acesso à ciência. Não é à toa. A metafórica árvore da vida simboliza a fé. Então nós temos, em Gênesis 2, de 15 a 17, duas árvores no centro do paraíso. A árvore da vida, que é a da fé, e a árvore da ciência, que é a árvore maldita, que vai dar ao homem a capacidade de se autodestruir. A ciência está nos levando a uma guerra nuclear que não vai demorar a acontecer. Então, não é à toa que a fé proíbe isso aqui. Você vê que a Bíblia, feita por volta de com papiros e pergaminhos de 3.000 anos atrás, na verdade, só foi escrita por Salomão no ano 960, mas já prevê que a ciência vai ser a destruição do homem. E a magia, portanto, a fé, a metafísica, a noção da divindade
é que vai ser a árvore da vida, símbolo, portanto, do culto a Deus, da fé. Assim foi feita a humanidade entre ciência e fé. Hoje temos essa oposição sendo quebrada. Essa oposição foi quebrada por Moisés. E hoje já há bastantes cientistas, como o Dr. Louis Pasteur, que foi fervoroso crente, portanto, religioso, católico, apostólico romano, um cientista notável, Louis Pasteur, que criou o leite pasteurizado, que não estraga. Então, vocês vão ver que a história só se explica se a gente entender a Bíblia. Para isso tem que saber o que é a palavra pardes, que é de jardim, que é peshat, a leitura literal, que todo mundo sabe fazer, remes, que é moral, darash, que é a iniciática, que faz a dramatização em rituais iniciáticos, e sod, que é o segredo que eu estou dando a vocês aqui. Porque para mim não há segredo na Bíblia. A fé e a ciência, enfim, se encontram. O status dos partidários da ciência, como renegados, enquanto os que escolhem a fé recebem a bênção, se desfaz quando Moisés constrói a tenda do deserto. A famosa tenda do deserto, do tabernáculo, a tenda de reunião, que é um círculo. Nesta passagem é dito expressamente que Moisés utilizou, claramente, Moisés utilizou a habilidade técnica de Bezalel, porque ele tem o Espírito do Senhor. Pronto, está desfeita a oposição ciência e fé. Vou ler o texto. Êxodo 31, de 2 a 3. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todos os artifícios. Ou seja, o maior de todos os artífices conhecido na época. Depois vai aparecer a lenda de Irã Bife, mas Irã de fato existiu. Só que não era tudo aquilo que a maçonaria diz. Mas era um grande artífice. Mestre arquiteto? Não. Era mestre na fundição de metais. Então, Irã aparece na Bíblia como fundidor de metais. Mas na maçonaria, a lenda de Irã apresenta ele como sendo o grande arquiteto do rei Salomão. Aqui então vamos colocar a tenda do deserto, porque é nela que vai aparecer a bacia de bronze, feita por Bezalel, arca da aliança, com dois querubins na tampa. E a bacia de bronze aparece apoiada em 12 touros, 4 a leste, 4 a oeste, 4 a norte e 4 a sul. Logo, Moisés está quebrando a lei que ele mesmo disse: não fala para ti mais de cultura, nem do que existe acima no céu, nem do que existe embaixo na terra, pois Javé não aceita imagem diante dele. O próprio Moisés quebra isso. Aliás, Javé é perito nisso. Dá uma ordem, depois manda Moisés fazer o contrário. Porque tudo que é feito na tenda da aliança, Moisés diz: faça como eu te mostrei, em visões. Lembremos que Moisés viveu por volta de 1350 a.C. E o relato de assassinato de Abel não pode ser situado, pois é um mito cuja interpretação é que, nos primórdios da humanidade, houve dois fatos importantes. Então veja, não entendam a morte de Abel por Caim como sendo de fato um irmão matando o outro. Aquilo é uma metáfora, é uma analogia. Portanto, Jesus pregava através de metáforas, parábolas. Então, o que deve ser entendido aqui não é que Caim matou Abel, é que houve, primeiro, uma quebra de laços fraternos. A morte aqui é quebra de laços entre irmãos. A humanidade passou a se guerrear. Os irmãos, que somos nós todos, filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus, então passamos a nos matar uns aos outros. É isso, essa interpretação correta do assassinato de Abel por Caim. Segundo, a criação da sociedade monoteísta do patriarca do deserto de caráter secreto, que é o assunto temático mais importante. Então, não há suposto fratricídio, não há. Fato boato. Podemos provar que o verdadeiro nome de Moisés era Osasif. Isso é dado pelo historiador egípcio Maneton. Gente, não é uma pessoa qualquer. É o historiador principal do Egito, Maneton, que dá no seu escrito, no seu papiro, que o nome de Moisés é Osasif. Porque Messi, que é o nome que os judeus pegaram, e deram para depois Moshe, transformar Moshe, quer dizer filho. Então, não é possível aparecer sozinho. É uma raiz, um radical, que não pode aparecer sozinho. Então, Ramsi, filho de Ram. Tutmosis, Tutmisi, filho de Tuti. Então, Messi só seria filho da PQP. Logo, nunca houve um Moisés. Os egípcios pegaram esse nome, filho, porque acharam que ele era filho de Deus. Não tiveram, contudo, a ousadia de colocar Misiel, ou Misael. Podia ser tido.
Misiel seria o nome dele, ou Misael. Um nome bonito, eu tenho um irmão com esse nome. Mas então, minha gente, não é boato, é fato. Manetron, historiador judeu, apresenta Moisés como sendo Osasif, quer dizer, Osíris protege. Príncipe egípcio, filho de Bitiá, irmã de Sete I. Portanto, egípcio de sangue, e não hebreu, que foi criado dentro do palácio egípcio. Tudo isso é falso. Por outro lado, Jetro, sacerdote madianita, sogro de Moisés, traz na própria Bíblia o nome de Raguel. Logo, minha gente, são tudo nomes falsos, fictícios. São codinomes. Cada um deles tem 2 ou 3 nomes. Portanto, para não alongar demasiado desse vídeo, voltamos ao anterior. Vejam o vídeo anterior. Vejam nele Abraão, que quer dizer o pai dos crentes, em hebreu, em Gênesis 1, capítulo 12, recebe a promessa de que sua semente herdará a terra. Mas esse Abraão, no capítulo 12, o hebreu, tem como nome de batismo Abrão, quer dizer pai grande. E Abraão, pai da multidão, pai dos crentes, e pai da multidão. Então, pai grande, grande pai, Abrão. E Abraão, pai da multidão. Totalmente diferente, portanto é um codinome. Sarai e Sara, não, princesa, continua sendo princesa. Mas a mudança de nomes na Bíblia é muito comum. Então, o próprio Oséias, que é o braço direito de Moisés, vai ter o nome mudado para Josué. Então, Oséias, braço direito de Moisés, Moisés muda o nome dele para Josué, e Yehoshua, a salvação que vem de Javé. Então, é comum a mudança de nomes na Bíblia. Por quê? Porque esses nomes são codinomes. Ou seja, tem uma razão de ser, e tem que você saber o significado, tem que traduzir, e tem que ver, rastrear, para saber por que aquele nome. Porque Abraão foi batizado como Abrão, depois trocado para Abraão. Porque Jetro também é chamado de Raguel. Então, meu amigo, as grandes monoteístas, que foram no tema anterior, vai dar como sendo os 4 grandes sociedades religiosas que disputam o poder mundial. Todas elas são internacionais. Islamismo, muçulmanos, árabes, que são exatamente quem construiu o Islã, mas hoje em dia já existem árabes cristianizados, que são chamados judeus para Cristo. Então, são judeus, árabes, que adotaram o cristianismo e Jesus como Messias. Então, já tem mais de Jerusalém, mais sinagogas de judeus cristianizados do que judeus ortodoxos. Então, parece que o cristianismo está virando o jogo. Quem herdará a terra? Já dissemos aqui que o povo hebreu, na pessoa de Abraão, recebe, ainda como Abrão, a promessa de herdar a terra. Leva a sério. O povo judeu, por todos os meios, se tornaram administradores das riquezas das nações. Isso é dito a Abraão por Deus. Você possuirá as portas dos seus inimigos. Pronto, está aqui. O petróleo é árabe, mas quem sai do solo é Aesso ou Axel. Portanto, sai árabe debaixo do chão, porque o árabe não tem tecnologia para extrair o petróleo. Quem vai ter? É um americano que foi financiado pelo judeu. E, portanto, vai cair na mão do judeu. O Banco dos Estados Unidos, que é o Federal Reserve, na verdade não tem de federal nada. O Fed mesmo. Os diretores são todos eles judeus, sempre foram. Então, assim, o judeu possui, como foi prometido a Abraão, as portas do seu inimigo. É uma expressão que quer dizer, você vai ter tudo o que você quiser. Qualquer nação que se opõe a você será maldita. Qualquer nação que te receba bem será bendita. E os bens daqueles que são seus contemporâneos, você poderá usá-los à vontade. Portanto, o ouro, assim como o petróleo, também é manipulado pelos judeus. É o judeu quem administra o ouro do mundo inteiro. As pedras preciosas, idem. Não há ninguém que possa entrar no comércio do petróleo, ou do ouro, ou das pedras preciosas, que não seja introduzido por um judeu, ou que não tenha um patrão judeu. Se não tiver, não entra. É fechado. Ou seja, o judeu, na verdade, a promessa de Deus a Abraão foi cumprida. Tu possuirás as portas dos seus inimigos. Pronto. Hoje, isso é fato. Mas, vamos ver até onde vai. Ou seja, apesar de ter o petróleo, o ouro, as pedras preciosas e o comércio internacional, que agora está perdendo para a China, então, os que são ricos, os árabes, os muçulmanos, todos são, a maçonaria, todos são tutelados por judeus, saibam ou não. E a maçonaria, fala nela, que já dissemos, não deve ligar ao sindicato dos artesãos.
Portanto, é mentira que a maçonaria de 1717 descende dos artesãos, das guildas medievais e do sindicato dos manufaturados. Portanto, a manufatura, não havia máquina naquela época, era tudo feito à mão, por isso manufaturado, e o sindicato dos artesãos, de Bezalel, artesão, artífice, tudo isso aqui não tem ligação com a maçonaria moderna. A maçonaria de 1717 é de bacana, é de rico, é um clube de rico. Portanto, assunto de um golpe de Estado maçônico em 1717. Isso é dado claramente pelo secretário-geral da Grande Loja de Londres. E seria necessário aqui continuar fazendo outro vídeo dando a história da maçonaria. Isso é interessante. De qualquer maneira, embora seja fruto de um golpe de Estado maçônico, ela vence. Se torna, portanto, mais forte do que a maçonaria operativa dos artesãos e das guildas de manufatureiros. Mas, de onde ela fica? Do lado mais forte. O judaísmo sionista. Quando você pega uma proposta maçônica, ela é linda. Linda, linda. Mas, na prática, o que é oficial não é necessariamente o real. A maçonaria não é uma sociedade filosófica e filantrópica como a Wikipédia traz. Os Supremo Conselho são dirigidos por maçons nomeados. Então, se eu sou membro do Supremo Conselho, então se eu tenho um cargo, esse cargo como o pai que tinha, e outros, então, são nomeados e são vitalícios, enquanto que os cargos de loja são de fachada, são pedidos por votação, 2 anos ou 3 no máximo. Isso faz com que o judaísmo, que é quem decide essa nomeação ou deixa para votação, governe os líderes, que são exatamente os grandes conselhos, o Supremo Conselho. Assim, Pike e os seus pares, então, são todos controlados pelo judaísmo. George Washington também, Adams, Jefferson e outros. Então, assim, os judeus só têm que controlar o quê? Os líderes. Consequentemente, controlam toda a instituição maçônica. Porém, em fevereiro de 2014, ocorreu uma virada histórica. A Rússia desafiou o movimento sionista mundial. E, ao que parece, estará uma vantagem. Vladimir Putin, que é cristão ortodoxo, sairá vitorioso do conflito iniciado quando o exército russo cruzou a fronteira da Ucrânia. Seria interessante fazer uma análise detalhada do conflito como está hoje. Putin parece que está levando vantagem. O Satan 1, 2 e 3, Orishnik, então, está nas mãos de Putin e a OTAN não quer nem saber de confrontar Vladimir Putin. Talvez isso fosse assunto digno de um vídeo para que vocês tivessem a história da maçonaria. Assim vocês teriam condições de saber. Então, vamos parar por aqui. E, porque, como dizer bem em Suede, não se esqueçam, se você me deu a honra de vir até aqui, ver o vídeo todo, muito obrigado. Não se esqueça, sou professor de 24 matérias, e dou aula particulares, né, individuais, e dou aula em grupo, né, toda segunda-feira. Então, até a próxima. Talvez, se vocês pedirem, a gente vai fazer a história da maçonaria, pelo menos uma sinopse, para vocês saberem o que é a maçonaria, de fato. Embora isso tenha ser feito com muito cuidado. Senão a censura do algoritmo não vai deixar a gente. E até ademã que eu vou em frente, como diz Ibrahim Suede, pois cavalo não desce escada.